Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Vítor Coelho, eu sou candidato a bastonário pedalista do Vale da Psicologia. Bem-vindos a esta sessão, que é a nossa sessão de apresentação e lançamento da lista dos candidatos da região centro. Estas sessões são sessões únicas. Nós fazemos sessão em Lisboa, em Coimbra e no Porto para o lançamento dos candidatos nas três maiores delegações regionais. E hoje o nosso objetivo é apresentar algumas das nossas ideias, particularmente ideias gerais, e apresentar uma boa parte dos candidatos que temos na região centro. Quem estiver cá, que não integra a lista, naturalmente sinta-se à vontade para questionar alguma coisa que vos a falar. É o normal funcionamento das coisas, é só salutar. Nós iremos falar primeiro sobre o mais geral, e que tem uma abrangência nacional, e depois os candidatos de delegação regional centro irão abordar propostas aqui sobre a região centro. A lista elevada da psicologia foi lançada em 28 de julho e a nossa visão para a ordem é relativamente simples. Eu estive ligado à criação da ordem desde que visou para a ordem e o que é que uma ordem dos psicólogos devia fazer? Devia fazer três coisas relativamente simples de explicar, mas que na nossa opinião não têm sido bem ou totalmente alcançadas. Número 1, a ordem separa o bom exercício do mau exercício. Ou seja, ajuda a compreender de que forma é que a psicologia é melhor exercida nas suas várias áreas, permeia quem exerce a psicologia de uma forma positiva, divulga esse trabalho, cria oportunidades para haver mais pessoas a trabalharem na área da psicologia, vai deixando os clientes da psicologia com uma melhor imagem da psicologia. Por outro lado, pune, peço desculpa, mas é exatamente isto, pune quem fizer com que a psicologia seja mal vista, por má prática, ou porque está a utilizar formas erradas e prejudica os clientes de psicologia, afetando a todos nós. É uma primeira missão simples. Consegue-se de várias formas. A segunda missão de uma ordem será que nós, psicólogos, vamos discutir entre nós as questões da nossa profissão. Ou seja, muitas vezes a psicologia é constrangida por decisões políticas, como todas as outras profissões, mas a mais valia ter uma ordem é que nós passemos a discutir entre nós de que forma é que a nossa profissão é melhor exercida, de que forma é que achamos que melhor podemos servir a sociedade. E isso, há uma mais-valia discutir entre pares e discutir profundamente, repetidamente, até a exaustão e depois tomar decisões. Também tem de se tomar decisões, mas faz sentido só tomar decisões depois de se falar. A terceira coisa que uma ordem vai fazer é servir de ponta de lança da psicologia junto à sociedade. Ou seja, mostrar à sociedade o que é que nós, psicólogos, temos para dar à sociedade. E nenhuma destas três missões, na nossa opinião, tem sido muito bem conseguida. A ordem, atualmente, eu ainda faço parte da atual direção, nós temos feito algumas coisas interessantes, mas não o suficiente para satisfazer as expectativas do que era esperado de uma ordem, apesar de ser criada há 6 anos, nem o suficiente para garantir que os utentes estão totalmente defendidos na utilização de serviços de psicologia, nem que os profissionais estão devidamente representados dentro da sociedade e defendidos perante os poderes legislativos. E, portanto, nós queremos, basicamente, levar a psicologia, está ali, não é? E levar a psicologia é um slogan simples, mas é a definição direta do que queremos fazer. Queremos que a psicologia seja mais respeitada, que os clientes a valorizem mais, que haja mais emprego, mais estabilidade no emprego, porque é isto também que vai garantir que os cuidados e serviços psicológicos são melhor prestados. E temos de nos afastar, em grande parte, dos passos estudados pela ordem, especialmente nos últimos tempos. Porquê? Porque o caminho que existe para trilhar neste momento é uma de aproximação da psicologia aos membros. As pessoas têm de poder tocar na ordem, essa expressão, têm de poder aceder com muita facilidade, têm de poder ser representados na proximidade e têm de poder interagir de igual a igual. Muito rapidamente. E isso não tem acontecido. Consequência disso, a ordem tem optado por um certo custo de ação que leva a que haja um distanciamento entre os psicólogos e a ordem e que leva a uma incapacidade de envolver os psicólogos como nós precisamos de os envolver. E depois, isto fragiliza-nos perante outras profissões e perante o poder político. E se precisamos de contribuir aos psicólogos, nós fazemos através dos meios, leia-se dinheiro, que conseguimos reter aos psicólogos.
E isso não é de longe o maior bem que a Ordem tem. O maior bem que a Ordem tem é a vontade dos psicólogos em participar da Ordem, em ser ativos e em unir-se com classe. E porquê é que as coisas não têm funcionado bem, da forma tal como as vemos? Porque, até a nível financeiro, a ideia de pedir mais dinheiro aos psicólogos esgota-se. O ano passado a Ordem perdeu mais de €500 mil em coisas particularmente erradas. €500 mil não é, dito assim, a Ordem não é um banco. E nós, na Ordem, às vezes parecemos que somos um banco. O ano passado temos €500 mil de prejuízo. Os órgãos sociais recebem o dobro de dinheiro em salários. Não estou a dizer isto individualmente. Mas o número, o ano passado, 2015, pagou-se €300 mil aos órgãos sociais, no ano anterior foram €150 mil. No único Ordem temos juízo. O que é que se fazia com €500 mil se fossem bem aplicados em prol da classe? Podia-se financiar as 6 delegações administrativas que nós propomos criar, que permitem o acesso direto aos psicólogos aos serviços da Ordem, a dinamização de ações naqueles locais, que hajam representantes políticos que dinamizem espaços e façam deles focos de agregação para os psicólogos. Os primeiros 6, pomos Faro, Évora, Covilhã, Vila Real, Braga e Terceira. São ou sítios que têm muitos psicólogos, ou sítios que estão muito longe de poderem aceder à Ordem. Portanto, as pessoas pagam o mesmo, mas o nível de serviço que recebem é muito inferior. Poderia-se, com aquele dinheiro, cortar 34 € nas pautas de todos os membros. Temos muitos membros em incumprimento. Muitos deles não conseguem pagar. Não é só o causa da Ordem, é toda a sua gestão financeira. A opção é reduzirmos esse peso e contamos com mais gente, ou, se continuarmos a perder na Ordem, aumentamos as cotas ou cobramos cotas pelas especialidades para a Ordem ter mais dinheiro. Tem mais dinheiro para fazer o quê? Podemos ter equipado 56 testotécnicos. Isto é muito simples. A autonomia técnica e científica do psicólogo acaba no momento que ele não tem dinheiro para comprar o teste que acha que deve aplicar. Portanto, nós temos a autonomia técnica e científica dos psicólogos, mas isso não é desfasado da realidade. O técnico psicólogo tem formação na aplicação de um conjunto de instrumentos. Dentro daqueles que está formado, deve ser capaz de escolher, e se necessário, coisas que utiliza poucas vezes, deve ter, como as escolas têm bibliotecas, a Ordem precisa ter testotécnicas e na proximidade dos psicólogos. Para que os psicólogos possam escolher as melhores formas de intervir, os melhores instrumentos, para conseguir saber melhores clientes. Dar a terceira ou quarta dose do que achamos que é recomendável, às vezes não serve. Podemos formar sem estágios, financiar sem estágios profissionais. Podemos formar toda a gente, neste momento está inscrita na Ordem, em ética e deontologia, os efetivos, durante 10 anos. €500 mil não é exatamente o tipo de dinheiro que a gente encontra nos bolsos e diz, olha, perdeu-se. E é isso que está no relatório de contas. Perdemos €500 mil. Porquê? Este ano não entraram as especialidades. As especialidades não entraram uma vez na vida. Foi agora em 2016. Aquele grande grupo de pessoas é uma vez na vida. Não há uma explicação para uma coisa que acontece todos os anos. E estamos a perder pessoas. Nós estamos literalmente a sangrar pessoas. Se forem consultar os cadernos eleitorais de 2016, se forem um bocadinho chatos como eu sou, outras pessoas da candidatura, vão reparar que o número de pessoas dos cadernos eleitorais em 2016 é pouco maior dos de 2013. Nós estamos a sangrar psicólogos. 300 suspenderam a participação na Ordem em 2014, 500 em 2015 e este ano, sou membro da direção, eu aposto em 700, pelos dados que tínhamos até julho. E há cada vez menos gente a estagiar. A Ordem é pedir mais esforços continuamente aos psicólogos e dar menos retorno aos psicólogos. O único caminho é caminhar para a sua autorredução. E que está a piorar todos os anos. O número de receitas com inscrição prova isto. De um ano para o outro, que é para menos metade. Há menos metade das pessoas a inscrever-se na Ordem de 2015 do que em 2014. E isto são dados públicos. Eu podia-vos assustar com os dados que estão só na vossa direção. O que é que devemos fazer, então, para elevar a psicologia? Há um conjunto muito leque de soluções que se podem implementar. Desde lutar efetivamente pelo direito de exercer psicologia no secundário. Mas, a sério. Eu, quando estava na Ordem, fizeram a sério, depois cheguei da Ordem, a Ordem não podia fazer a sério, mas queria fazer umas coisas giras para dar a impressão que sim. Não. Há 300 lugares no ensino, se conseguimos ultrapassar
uma reivindicação que é mais do que justa. Será a autonomia técnica e iniciativa dos psicólogos no processo de autonomia da avaliação psicológica promovidos? Será promover a obrigatoriedade de existirem psicólogos em sítios que é crucial? Houve uma colega que nos contactou, com razão, mudou a legislação de 2015 e nas residências assistidas deixou de ser obrigatório que o chefe de equipa fosse um psicólogo. Eu não sabia, a nossa campanha não sabia, fomos alertados por uma colega que viu os posts que pusemos online e tentámos informar-nos o que é que aconteceu. Ora, o que é que uma ordem tem de fazer e não fez, o que é que deve fazer e o futuro terá de fazer? Antes de mudar a lei, tem de ser parte do processo de gestão. Se a lei muda sem a ordem ser parte do processo de gestão que é feito aos psicólogos, tem de impugnar, tem de promover a ser cautelar, até que aquela portaria não vá para a frente. E se por acaso somos ultrapassados, tem de se dar guerra, como se fez no esquete que nós temos. Mesma coisa, chat, há N requisitos para as sociedades autónomas desportivas terem. Psicólogos têm de ser moderados. Regular e estruturar a regulação profissional de uma forma mais estruturada, ou seja, temos um código de ética, na verdade é um código de deontologia, ao mesmo tempo, mas que funciona melhor como código de ética, e se calhar precisamos de algum apoio relativamente à deontologia para várias áreas. Temos de ter boas ideias do que é o verdadeiro exercício da psicologia, difundi-las e ser capaz de as publicitar, dando segurança a quem está no público, no nosso público utilizado. Temos que garantir que a sociedade tenha uma maior ideia sobre o que faz os psicólogos. Alargar a outras companhias de seguro o mísero, que já é uma coisa boa, mas que é um mísero ganho no lado das companhias de seguro. Não pode ser as companhias de seguro que decidem qual é o tratamento, pode ser negociado, não limite, mas não podem ser as companhias de seguro que decidem a duração de um tratamento psicológico. Temos de ser capazes de fazer o que as outras órgãos da saúde fazem. É uma guerra, naturalmente uma batalha que dura tempo, mas somos a única ordem da saúde que não pugna para que os estágios profissionais de acesso à ordem, alguns deles, sejam participados pelo Sistema Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde. E atenção que isto não resolve o problema dos estágios de naturalidade, mas é um passo. A opção de nós atuar na direção que tomamos de não interferirmos em coisas do setor público é errada. Porque cobramos as cotas às pessoas que trabalham no setor público, mas depois, quando é necessário agir aí, dizemos não. Se é sindicato, se é setor público, não interferimos. Não faz sentido. Não vemos as outras ordens a fazê-lo e não há nada da lei que o obrigue a fazer. E temos de conseguir apoiar os membros do estrangeiro, os nossos membros correspondentes, ajudando-os, aos que optam por essa via, a integrar-se no estrangeiro com o mínimo problema na transição e ter uma capacidade de manter alguma ligação entre a ordem e este público no sentido de perceber que eles vão ser integrados e o que é que podemos fazer. Tudo isto são ideias e nós vamos um pouco falar-vos hoje de dois grupos de medidas. As medidas que temos geral para reestruturar a ordem e as medidas que temos para a sociedade. Não vos vamos falar das medidas por área, psicologia de educação, psicologia clínica, psicologia da justiça, organizações, não. Porque a lógica é debater, até ao programa final, em sessões que estão a decorrer por todo o país e também vão decorrer, e entre os candidatos, enquanto a forma de gestão, qual deve ser o programa da nossa lista. Porque deve ser um programa tão próximo do que as pessoas sentem no terreno quando possível. As pessoas querem, se querem uma ordem representativa, o programa dessa ordem deve refletir sobre as preocupações das pessoas, basicamente, no dia-a-dia. E é isso que tentaremos fazer até dia 6 de outubro. Ora, muito obrigado pela introdução. É agora que eu começo a passar a palavra. Vamos falar sobre medidas concretas que temos para isto. E primeiro vamos falar um bocadinho sobre a descentralização. Principais que nós propomos relativamente ao nosso programa, pronto, como o Vitor já disse, são mais linhas orientadoras do que outra coisa, são estas medidas que são a descentralização, realmente temos a sociedade, é esta grande. Peço desculpa, sou eu que estou enganado. É isto. Portanto, são descentralizar, transparência, a maior abertura para os membros, a reestruturação em termos orçamentais e, igualmente, a simplificação dos processos administrativos. Portanto, sobre descentralizar? Relativamente à descentralização, fundamentalmente,
que queremos fazer é conseguir chegar mais perto de todos os nossos membros efetivos. Nesse sentido, pretendemos, através das delegações regionais, principalmente, e não só, criar um trabalho que seja de maior proximidade, de contacto íntimo com os pais psicólogos e entidades que trabalham em cada região, tanto dentro do centro, como da região sul, norte e em termos da transparência, pretendemos que seja... Temos uma transparência para isso. Força. Então, relativamente à transparência, porquê da transparência? Porque eu faço parte, o Vitor faz parte da direção, eu faço parte da Assembleia de Representantes. E é suposto que tudo aquilo que se passa na Assembleia de Representantes possa ser dado conta àquilo que são os membros da ordem. É importante que a direção dê contas à Assembleia de Representantes, porque a Assembleia de Representantes é aquela que representa a totalidade dos psicólogos. E começa a ser difícil quando a Assembleia de Representantes não tem contacto com aquilo que é a realidade das decisões da direção. Quando decisões da direção que têm de passar pela Assembleia de Representantes, nomeadamente, por exemplo, como agora, aquilo que é o estabelecimento do calendário eleitoral, que supostamente tem de passar pela Assembleia de Representantes, não passou pela Assembleia de Representantes. Coisas como algo que para nós é importante, que é a questão da aquisição da sede também. A aquisição da sede, que é a casa de todos os psicólogos, e, portanto, é suposta poder ser aberta à discussão. É claro que, às vezes, a aquisição do edifício, com um resultado, havendo possibilidade de haver um bom negócio, é claro que a direção pode avançar. Mas pode avançar até um determinado valor. E esse valor tinha sido dado no primeiro mandato pela Assembleia de Representantes, um valor à volta de 1.500.000 euros. Era tácito que isto seria um bom negócio, portanto, numa artéria simpática da capital, num edifício, como deve ser. Ultrapassando estes valores, seria de bom tom consultar a Assembleia de Representantes. Neste momento, a Assembleia de Representantes não faz a mínima ideia de qual é que foi a sede comprada. Temos a noção, foi-nos informado que iria abrir a sede na Avenida Fontes Pereira de Melo. Não fazemos ideia. Sabemos que a Ordem já passou uma parte, aliás, todos nós recebemos um e-mail a dizer que a Ordem tinha transitado os serviços administrativos para a nova sede, mas ninguém sabe o que é, nem aonde, nem que serviços é que vai ter. Não foi discutido quais é que eram as características desta nova sede. Era importante ter uma sala de formação, 2, 3, para que é que iria servir, como é que iria servir os psicólogos. Portanto, houve uma série de coisas que não foram discutidas. E aquilo que era o acordo tácito, 1.500.000 euros, foi duplicado e não foi passado pela Assembleia de Representantes. Então, estamos a falar de um valor que é absolutamente grandioso. 3 milhões de euros, à volta de 3 milhões de euros, é um valor que não é propriamente. Enfim, eu nem consigo visualizar muito bem, em termos numéricos, o que é isto, não é? E, portanto, eu sei que isto sai das cotas de todas as pessoas. E até que ponto é que nós, como ordem, e como pessoas com grande dificuldade, precisa de uma ordem, de uma sede que tem um valor de 3 milhões de euros? Será que não era possível encontrar um outro valor? Será que era importante ser na Avenida Fontes Pereira de Melo? Será que não poderia ser um edifício com outras características? Isto deveria ter sido passado pelas 50 pessoas que compõem a Assembleia de Representantes, no mínimo isso, já nem digo depois fazer uma discussão alargada, mas pelo menos as pessoas que foram lá colocadas para representar os psicólogos. E isto não acontece. As atas daquilo que é discutido na Assembleia de Representantes, vocês têm acesso, conseguem ver o que é que foi discutido, quais é que foram as decisões da direção, o que é que a Assembleia decidiu, o que é que a Assembleia aprovou. Não, nós próprios às vezes não temos acesso às datas das reuniões onde estivemos. Portanto, esta falta de transparência depois reflete-se numa coisa muito simples, que é o desinvestimento das pessoas. Se eu não sei o que é que se passa na minha ordem, se eu não sou informado, se eu não sei quais é que são as decisões, se não me é dado conta daquilo que está a acontecer, eu vou desinvestindo. A única coisa que nós vamos sabendo é através das newsletters, sim senhor, temos umas newsletters fantásticas, simpáticas, mas que não nos dão-nos informação de eventos, dão-nos informação do que é que a Ordem vai fazer, do que é que já fez, dos contactos internacionais, dos congressos que vai fazer, mas das questões de fundo relativamente à psicologia. Não dá. Uma discussão efetiva sobre quais é que são as necessidades, o que é que os psicólogos precisam, nas suas diversas áreas. Ainda o ano passado houve uma providência cautelar que foi proposta ao Ministério da Justiça. E depois, isto saiu nas notícias, teve algum impacto. E os resultados disto, vocês sabem? Eu não sei, faço parte da Assembleia de Representantes. Qual é que é o resultado? Em que é que isto melhorou a vida dos psicólogos que estão nos prisionais? Eu estive.
agora é defunto e está junto com os prisionais, e sei que nada mudou, que não aconteceu, que a Ordem não deu continuidade a isto. Como é que é possível? E como é que é possível questões de fundo não terem sido dadas contas, pelo menos aos psicólogos que trabalham nos prisionais e que supostamente estariam a ser defendidos? Portanto, esta falta de transparência, estas medidas que são tomadas sem serem discutidas, sem serem apresentadas, sem serem divulgadas, nesta postura muitas vezes também de uma ausência de diálogo, ou seja, a Ordem comunica o que fez, mas não ouve aquilo que são as necessidades dos psicólogos. Não ouve os psicólogos, não sabe o que é que realmente os prisionais precisam, não percebe como é que pode falar relativamente às carreiras técnicas de superiores de saúde que neste momento caíram por terra sem que a Ordem efetivamente tenha tomado uma ação capaz e condigna. E isto são questões que têm a ver com a transparência. Não é transparente o processo de tomada de decisão. E quando este processo de tomada de decisão não é transparente, as pessoas vão desistindo, vão deixando de estar, não acreditam. E, portanto, a partir do momento que não acreditam na Ordem, temos aquilo que o Vítor chama a sangria dos psicólogos, que é, efetivamente, as pessoas deixam de pagar as cotas e começam a dizer a Ordem não serve para nada. A Ordem serve para muitas coisas. A Ordem é extremamente importante. Os psicólogos, às vezes, também não se informam devidamente sobre aquilo que a Ordem lhes pode dar. E aí há uma responsabilidade, que é importante que se mobilizem, é importante que participem. E isto é uma responsabilidade individual de cada psicólogo. Mas, simultaneamente, também é importante que sejam dadas e oferecidas algumas condições para que este diálogo aconteça. E que seja, pelo menos, potencial, sempre que existe um psicólogo que diz qualquer coisa e que quer participar, que seja, pelo menos, ouvido. E que possa ser dada alguma resposta. E a realidade é que, muitas vezes, os psicólogos até comunicam com a Ordem e, muitas vezes, não se é dada qualquer tipo de resposta. Comunicam e dizem, há coisas que podem ser melhoradas. Esta comunicação está incorreta porque é normal, quem está na Ordem não tem de saber tudo, não sabe de todas as áreas. Portanto, é importante que possam também acolher aquilo que é o conhecimento específico dos psicólogos em áreas específicas. Não apenas nas áreas técnicas, mas também nas áreas e nas realidades geográficas. E, portanto, isto é algo que esta Ordem, infelizmente, não tem vindo a fazer. E aquilo que nós propomos é uma mudança de paradigma, que é, em vez de termos uma direção onde uma pessoa conhece os processos todos, onde uma pessoa sabe um pouco de tudo e vai a todas, onde algumas pessoas vão a todas, haver uma maior possibilidade de termos mais pessoas que possam também ir às várias áreas específicas e que não seja tão centralizado na figura do bastonário ou na figura do vice-presidente ou em algumas poucas figuras da direção. Porquê? Porque nós não temos que saber tudo, não sabemos. A psicologia é uma área extremamente vasta. Desde a neuropsicologia até à psicologia da educação, até à parte da psicologia da justiça. Quer dizer, nós temos a psicogerontologia, nós temos de tudo. É impossível um psicólogo conhecer as áreas todas, dominar as áreas todas. Domina 2, 3 e já é. E já é muito. Portanto, a partir daí também tem que dar voz àqueles que conhecem a área, ou pelo menos ouvir. E ouvir para poder reproduzir, para poder defender essas áreas. E até agora, infelizmente, nós não temos visto isto acontecer. Portanto, é algo que nos desagrada profundamente. Portanto, esta questão também passa muito pela maior abertura aos números. É extremamente importante. E daí também a delegação regional ser uma das coisas que para nós faz todo o sentido investir de uma forma forte. Porque é importante que nas diversas áreas regionais as pessoas possam congregar-se, possam ter espaços para poder discutir, para poder debater. Porquê? Porque a realidade de Coimbra é diferente da realidade de Lisboa, é diferente da realidade de Castelo Branco e da Covilhã, é diferente da realidade de Vila Real, e Vila Real é diferente de Bragança. E nós temos uma realidade que é, temos uma área litoral com acesso a uma série de coisas, mas temos uma área do interior que não tem. E temos uma realidade estranha no interior, que é as pessoas estão longe da Ordem e começam a perceber que podem exercer sem estar na Ordem, porque ninguém vai verificar. Um dos papéis da Ordem também é este, é fiscalizar. E fiscalizar a boa prática. É um papel chato, mas é um papel importante. Porque se nós não fiscalizarmos, o que é que acontece? É difícil, mais uma vez, separar o trigo do jogo. Também é difícil ter uma atitude de sensibilização e de educação e de melhoria contínua. E mais, é uma situação de injustiça para aqueles que efetivamente pagam as suas cotas, que investem na sua formação e que procuram fazer bem feito. E no interior isto é muito fácil. As situações de psicólogos que não estão inscritos na Ordem, que se inscrevem e que concorrem às escolas e ficam porque conhecem não sei quem, isto é uma realidade local, que é diferente de uma realidade de Lisboa.
É diferente também quem está no interior e que muitas vezes faz psicologia e faz outras coisas, porque é óbvio que muitas vezes não conseguem sobreviver apenas com a psicologia. É importante perceber que realidades são estas e o que é que a Ordem também pode oferecer a estas pessoas. Quais é que são as necessidades locais e, portanto, isto só pode ser feito também se as direções regionais estiverem de uma forma forte. E esta maior abertura para os membros passa muito também por esta maior proximidade. Porquê? Porque nós não podemos ficar atrás da plataforma. Não é possível. Ou seja, nós somos uma profissão de relação. Eu dou o módulo de ética. O módulo de ética é um módulo que devia ser transversal a todos, porque é um módulo que cria identidade profissional. E não termos esta possibilidade de permitir que todos falem sobre isto, que a formação de ética seja passada a todos os psicólogos, é uma falha grave, no meu entender, da ordem. E é algo que nós gostaríamos também de fazer. E, portanto, é importante que todos nós possamos, de alguma forma, fazer com que os psicólogos regressem ao grupo, com que os psicólogos possam participar, com que os psicólogos possam ser ouvidos, com que eles também possam, de alguma forma, trazer contributos para as suas áreas, quer geográficas, quer técnicas. Portanto, neste sentido, eu passava talvez agora a palavra. Ora bem, e agora venho falar dos números, parte chata. E o que é preciso? Para mudar de paradigma, é preciso mudar radicalmente o nosso orçamento. Isto é parte chata, os psicólogos não gostam de ouvir, e é um perigo. Porque os psicólogos não gostam de ouvir muito falar sobre orçamentos em números. Os números da nossa ordem, as pessoas nem sequer têm ideia quando passar por exemplo, 1 milhão de euros. E está, este não é um documento escondido, está na área pessoal toda a gente, é o relatório de contas. Para que isto seja possível, já tivemos uma tirada de gira, que nos acusámos de ser uma lista da austeridade. É uma palavra gira, porque tem uma ressonância emocional. E da austeridade mal. Se esta malta quer cortar nos gastos, é má. Quer trazer austeridade, a gente sabe que a austeridade não é mal, pessoal. O problema é assim, a ordem gasta demasiado dinheiro em coisas que não tem de gastar. E para gastar o dinheiro nas coisas que tem de gastar, algumas coisas têm de desaparecer. E o que é que, na nossa opinião, deve desaparecer? Aquela sede custou 3 milhões de euros, não pode desaparecer, mas o espaço pode ser rentabilizado. Nós não precisamos do edifício colocar os característicos e de certeza que não precisamos ter outro espaço em Lisboa pago para a Delegação Regional do Sul, como se fossem nossos inimigos. São, podemos partilhar espaço. Entre outras hipóteses para rentabilizar o espaço. Nós não precisamos gastar 300 mil euros em órgãos sociais. Eu gosto muito, acho que toda a gente gosta do ordenado, mas o que pagamos ao nosso bastonário é mais. E não faz sentido continuarmos a pagar ao próximo bastonário. Alguém tem uma ideia quanto é que pagamos ao atual bastonário? Por mês? Pronto. Cerca de 6.500 euros, ou 6.600 euros por mês. Sendo que tudo o que é refeições e tal, não vos vou passar de matéria, em média são cerca de 100 mil e tal euros por ano. Os órgãos sociais como um todo, 300 mil. Para pagar a quem? Não sabemos. Eu sou membro da direção e não sei. Sei que o diretor executivo deve trabalhar a tempo inteiro, de tudo. E como há um teto, uma pessoa que trabalha a tempo inteiro na ordem recebe 70% do que ganha ao bastonário, suponho que seja isso que acontece. O nosso diretor executivo esteja a receber 70% do nosso bastonário, portanto, atirará alguma coisa para os 4.200, 4.300. Estou a supor, não sei. Mas como um todo, este edifício não é sustentável. Nós gastamos mais, 2,5 vezes do que a ordem dos advogados em ordenados para os órgãos sociais. Não pode ser. É preciso duas coisas. É preciso que o bastonário ganhe menos e é preciso que os órgãos sociais como um todo não consumam tantos recursos. E atenção, nós não defendemos que os órgãos sociais não sejam pagos. A questão é, pagos para o quê e que tempo? Nós precisaremos dos órgãos sociais, nos vários órgãos, ter pessoas que um dia, 2 dias por semana, estão a trabalhar sobre a ordem. Os delegações regionais precisam. A Assembleia precisa, a direção precisa. Mas isto, por exemplo, quem está a organizar o Congresso, que já precisamos dessa pessoa durante 2 anos, depois a outra. Estamos aqui com um comitê para reunir no Parlamento sobre clínica, precisamos de uma pessoa. O problema é a permanência. Ora, há um nome para uma pessoa que recebe sempre um salário de uma empresa. E esse nome é funcionário. É muito difícil ao mesmo tempo ser funcionário e dirigente político. Ser CEO e ser tesoureiro. Muitas outras coisas. O que é que precisamos fazer mais? Precisamos cortar em coisas que não fazem sentido. Gastamos 180 mil euros numa plataforma eletrónica. Para fazer os cursos sem plataforma eletrónica, todo o curso com todos os gastos custava 120 mil. Problema, se nós quisermos uma plataforma eletrónica em 3 anos, 40 mil euros por ano, temos a nossa própria e não temos de estar a pagar mais dinheiro. Gastamos 100 mil euros em 2 empresas que aparentemente fazem sempre o mesmo serviço à ordem. Pensámos que eram 2 empresas separadas, mas são o mesmo. Fazem
Todas as plataformas da ordem de estágios, especialidades, disto e daquilo, são dedicadas sem concurso direto à mesma empresa. Só que essa mesma empresa, às vezes são duas. Quando corremos o risco de passar o máximo legal de ajustes diretos, não contratamos essa empresa, chamada Slingshot, contratamos outra que tem a mesma morada, o mesmo dono e o mesmo único funcionário a trabalhar para as duas. Não convém. Ajustes diretos, não. Mas, nós não podemos estar a gastar o que gastamos em espaços, mas temos de contratar outros espaços. Ou seja, nós precisamos de espaços para as delegações administrativas que vamos criar, mas não podemos neste momento gastar o que estamos em espaços que são à volta de 120 mil euros ano. Porquê? Tem a ver com o negócio que fizemos com a sede nacional. E esse negócio tem de ser reajustado. Para juntar à festa, não podemos continuar a gastar 250 mil euros em festas, peço desculpa, em deslocações e estadios. Tínhamos orçamentado no ano passado 120 mil, mas gastámos 250 mil. Justificação do orçamento? Por favor. Não podemos ter o nível de compromisso financeiro que temos com a EFCO. Nós somos um país membro, temos as nossas obrigações, não podemos pagar salários de funcionários da EFCO. Não podemos pagar deslocações que são da responsabilidade da EFCO. Tudo junto temos que cortar 900 mil euros no orçamento. E temos de investir 300 mil. No quê? Redução de cotas. Temos de ver a nossa capacidade de cobrar cotas é muito alta, mas neste momento contratamos uma empresa para ir atrás dos psicólogos que não pagam cotas. E nós não vamos fazer isso. Não é razoável que a Ordem tenha 9 pessoas na contabilidade e tesouraria para fazer planos de recuperação de dívida, vá depois contratar uma empresa pagando parte dessa dívida e depois essa empresa anda aí atrás dos psicólogos com dados pela Ordem, que foram dados à Ordem para basicamente as pessoas serem membros da Ordem e ter uma empresa atrás das pessoas. Isto não é aceitável. De forma mais fácil de fazer é reduzir cotas. Reduzir das cotas, o nosso propósito é passar 12 para 9 euros e tentar trazer de volta as pessoas. E os planos de largamento serem internos à Ordem e não através de empresas externas. Precisamos encontrar dinheiro para financiar as tais delegações administrativas que queremos montar. Portanto, precisamos cortar 900 mil euros e investir 250 mil. E criar um orçamento que passe a ser mais direto, mais funcional do ponto de vista dos processos administrativos. Que as pessoas possam ir ao espaço administrativo e adquirir os serviços da Ordem, se necessário, nesse espaço. Ou resolver o problema que tem, às vezes, com os serviços da Ordem nesse espaço. É uma forma também de cumprir o resto, descentralizar e tornar as coisas mais transparentes. Mas é uma coisa que só se faz mudando radicalmente aqui o orçamento. João vai falar um bocadinho sobre estágios e a articulação com as associações de estudantes. Relativamente a estes pontos-chave da nossa atuação, a articulação com as associações de estudantes, fundamentalmente. Estás a ouvir? Já estás a ocupar, deixa estar. Não, vou desligar. Há divididos ou Relativamente à articulação com as associações de estudantes, fundamentalmente apoiar as atividades que as associações de estudantes levam a cabo, sejam elas congressos, sejam qualquer formações que façam sentido dentro do plano da Ordem, poder conjugar com os interesses. Também importa, cada vez mais, chegar perto dos estudantes, começar a prepará-los para aquilo que é o futuro, tanto em termos profissionais como pessoais, e também poder ajudar no sentido de as formações são feitas de vez em quando pela Ordem nas faculdades relativamente à Ordem, explicações, o que é que deve ser preparado em termos de currículo, como é que as pessoas devem ir evoluindo enquanto pessoas profissionais, haver uma periodicidade dessas sessões e estar calendarizada e ser articulada com as unidades orgânicas de ensino e investigação. Fundamentalmente, nestes dois pontos, existem outros que poderemos falar se tiver alguma dúvida, alguma questão relativamente a isso. Relativamente aos estágios, uma das medidas que temos é reduzir o pagamento dos 2 semestres de estágio. Neste momento está em 210 euros no total, queremos reduzir para 180 euros. Queremos também que existam pelo menos 4 épocas de entrada, que estejam calendarizadas, que as pessoas saibam, ok, o estágio vai ter em janeiro, digamos abril, depois em agosto e depois em novembro. E as pessoas sabem que naquele prazo podem candidatar-se e que estará disponível para todos quais é que são as áreas, quais é que são os sítios, e está completamente transparente, que possa ser acessível a todos como é que se vai desencadear o processo e não ser uma coisa oculta numa plataforma em que as pessoas não sabem muito bem como é que são de gerir e de mover.
Também relativamente aos estágios, é importante encontrar mais parceiros, mais consórcios em termos de conseguir financiar os estágios que não são BFP, portanto falamos do Ministério da Educação, do Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, para cada vez mais também há esta possibilidade do internato clínico voltar a ser instituído para as pessoas que são da clínica, pensámos nisso recentemente. Fundamentalmente, conseguimos que de facto existam mais estágios, e há essa possibilidade, já foi feito esse estudo, e é uma questão de conseguirmos alocar esses recursos e também encontrarmos outros, e isso depende, obviamente, das pessoas que tiverem carreiras nesta área, e teremos todo o prazer e todo o interesse que isso aconteça, tal como os estudantes de psicologia e qualquer psicólogo em Portugal. Relativamente às especialidades, fazemos de facto um processo de especialidades como deve de ser, ou seja, começar do início, começar pelas bases, fazer uma consulta pública e os dos colegas a perceber de facto se faz sentido 3 áreas, se são 5 áreas, anexando aqui a parte da justiça e a parte da social e comunitária. Vamos ver de facto se este processo faz sentido como está a ser feito ou não. Se não faz, porquê? Porquê é que estas áreas ainda não se disse qual é que é a definição de especialidade? Porquê é que não está estatutariamente definido? Porquê é que isso não é público? Porquê é que não está? Todo este processo foi feito quase ao contrário, no caso que foi começado pelo telhado, e achamos aqui que deve ser revisto e repensado e, eventualmente, até reabrir um novo período de abertura para que as pessoas possam candidatar-se a especialistas e ser, de facto, feito esse processo já quando estiver definidas as especialidades e não vamos agora todos candidatos a especialistas e depois logo vemos o que é ser especialista da área X ou da área Y. E as especialidades, temos coaching psicológico, porque sim, porque nem sequer nada está definido enquanto tal, como especialidade psicológica, mas sim, olha, agora não. Tem que ser definido, tem que ser pensado pelas pessoas das áreas, por isso este tem que ser um processo, tem que ser, de facto, desde o início revisto e feito de uma maneira mais séria. Relativamente à promoção da investigação em psicologia, mais uma vez, maior proximidade em relação às unidades orgânicas de ensino e investigação. Houve até agora, foi feito, a ordem foi muitas coisas boas, como já o próprio Vitor disse, nós concordamos, outras coisas podem ser melhoradas. Esta é, de facto, uma delas. Esta reaproximação, tentar criar uma base cada vez mais estreita de comunicação e diálogo, vai ajudar a que a investigação em psicologia em Portugal seja melhor, tanto para os psicólogos, para as unidades orgânicas de ensino e investigação, para as pessoas que vão recorrer aos serviços de psicologia, como para o país poder evoluir em termos científicos desta área. Aqui, uma das ideias que temos é a criação de uma revista de psicologia que possa até ter um índice que seja significativo em termos científicos de impacto, fator de impacto. Claro, para começar não será bem, mas tentaremos ir nesse sentido e que, de facto, a investigação em psicologia em Portugal não esteja desligada da prática. Relativamente à relação com as associações de psicologia, temos também aqui a proposta de haver uma articulação mais próxima relativamente às sociedades de psicoterapia, por exemplo. Ou seja, que os cursos de especialista enquanto psicoterapeuta, psicologia clínica, sejam de facto feitos de uma maneira que se faça sentido tanto para os profissionais como para as sociedades, mas também para a órgão, que, como já foi dito aqui também, é o órgão fiscalizador e que terá que ser visto como é que nós podemos funcionar em termos de que não hajam atropelos à prática da psicologia em clínica privada ou também em público e que neste momento ainda existem alguns desacertos que eu acho perfeitamente que podem ser ultrapassados se a ordem assim o quiser e nós assim o queremos e assim nos propomos. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Já estava a falar aqui das questões das sociedades de psicoterapia, etc. Mais uma vez estamos aqui perante uma situação de falta de transparência. Ou seja, da forma como o processo foi conduzido, quais as sociedades que foram aceitas, quais as que não foram aceitas, quais é que foram os critérios. Portanto, estamos sistematicamente a deparar-nos com tomadas de decisões que não são transparentes. Isso por um lado. Relativamente às questões da especialidade. E aqui, mais uma vez, começamos a dar para o olhar. Há uma coisa básica que ainda não está definida e que não é um tema fácil, não tem sido fácil, mas que é absolutamente basilar, que é a questão do lado psicológico. Não é possível ser especialista sem que o lado psicológico esteja definido. Como é que é possível definirmos especialidades que têm, efetivamente, um valor legal quando o lado psicológico não está definido? E isto deve ser uma das prioridades da ordem. Não é fácil. Os enfermeiros querem ser psicoterapeutas, os médicos não querem, etc. Uma série de coisas. Não é uma área fácil. Temos um lobby da ordem dos médicos, temos a ordem dos enfermeiros, toda a gente quer um bocadinho. É complicado, mas é a base da nossa identidade. E uma ordem serve para isto. Portanto, o lado psicológico é algo que é absolutamente basilar e que todos os psicólogos devem exigir e que todos eles devem também ajudar e participar naquilo que é a definição e naquilo que vai ser a definição do lado psicológico. Porque não vai ser fácil. É uma guerra difícil, mas é uma guerra que também, só a partir daí é que, no meu entender, podemos criar realmente especialidades como essa. Portanto, começámos efetivamente a casa pelo telhado. Eu entendo que as especialidades eram uma coisa que todos nós queríamos. Todos queríamos que a ordem regulasse a psicoterapia, ou que era ou não era. Portanto,
E daí eu, enquanto membro da Assembleia, ter votado as especialidades. Porque era porque os meus colegas que eu, enquanto membro da Assembleia e enquanto representante daqueles que eram os meus pares, achei então que sim. Porque era uma coisa que todos queriam. No entanto, profundamente de convicção, começámos o processo ao contrário. Porque aquilo que tinha que ser definido primeiro, eu agora preciso falar. Eu vou só pegar isto de Matilde, exatamente, temos o mesmo pensamento sobre isto. Reparem que a pessoa estuda, faz o estágio profissional e é psicólogo. Porque está mais pronto para fazer essa psicologia. Logo há os psicológicos que o próprio tem de prestar. E depois estuda mais, informa-se mais e dá maior segurança aos utentes porque ganhou alguma coisa numa certa área. Daí uma especialidade. Esta pessoa dá mais garantias para existir esta área do que outros. Especialista. Especialidade avançada deve ser o passo a seguir. Dentro daquela área, dentro das 3 áreas, ou outras, a pessoa, numa área específica, dá mais garantias ao público, destaca-se dos seus colegas em geral, porque trabalhou, desenvolveu aquela área. Ora, se as especialidades avançadas não batem com os gerais, se uma pessoa para ser especialista em coaching psicológico, por exemplo, não é preciso ser psicólogo, alguma coisa está errada na estrutura. E que fique claro, nós não iremos tirar o grau de especialista a ninguém. Provavelmente não é possível. Agora, o debate que vamos fazer é: faz sentido social e comunitário o trabalho de organizações seria a mesma? Se os membros nos disserem não faz, se passa. E a pessoa que já tem o título mantém o título. Ninguém vai perder títulos. Faz sentido criar uma área de especialidade em justiça? Os psicólogos debatem, há debates, há discussão, há votos. Mas adapta a circunstância. Agora, as especialidades avançadas é uma história totalmente diferente. Não é um título legal. E, portanto, no futuro pode ser ou não. Depende do que a gente faça. E sim, Matilde tem razão. Sem ato psicológico é muito difícil, até em tribunal, explicar porque é que nós estamos a fazer isto e outra pessoa que não é formada em psicologia não pode. Já não é mau, temos o título, mas o ato psicológico é, naturalmente, outra questão. Brevemente aqui sobre a sociedade. 5 ideias para a sociedade. Lançar uma campanha contra o estigma da saúde mental, ou seja, mais uma, mas é necessário, continua a ser necessário. É importante, tem de ser periódicos. A sociedade tem melhorado a sua compreensão do que é a saúde mental, que é o estigma, mas ainda não se possa dizer que é uma batalha que está a ganhar. Provavelmente nunca vai estar a ganhar nos tempos mais próximos. É preciso existir. Focarmos em estudos de custo-benefício e não ter medo deles. Nós batemos os cargos psicofármacos e nos outros países isso está demonstrado. Em termos de incidências, custos, eficácia, estudos que escapam, o que for necessário. Nós temos de ter confiança em nós próprios, na nossa autoestima profissional, trabalhando bem. Os estudos não nos vão dizer mal de nós, pelo contrário, vão dizer bem, então devemos procurá-los. E a linguagem que é falada a nível político, daí ser bom. Nós assistimos em Portugal a ver o Plano Nacional de Prevenção do Excesso Escolar feito por professores, com medidas muito interessantes, mas sem psicólogos. Nós também podemos ter um Plano Nacional de Prevenção do Excesso Escolar só são medidas psicológicas, ninguém desempenha. E finalmente, uma ideia de uma colega que foi formada aqui, que não está aqui hoje, até sua vida agora do Sul, a ideia de nós associarmos as outras instituições para criar o equivalente a uma CPCJ, só que sem ser para crianças, para pessoas vulneráveis, idosos, pessoas com situações com deficiência, em situações de dificuldade alimentar, com estruturas muito similares ao que seriam os primeiros tempos da CPCJ. A Ordem faz isto sozinha? Não, mas a Ordem é um agente na sociedade, é um ator na sociedade. Faz coisas sozinho, mas também faz coisas em colaboração com outros agentes da sociedade. Ora, o que falámos aqui até aqui é um bocadinho a estrutura da Ordem como a vemos, no futuro, e algumas ideias que temos para a sociedade. Nós agora iremos passar a palavra às colegas da Delegação Regional Centro para apresentarem um bocadinho eles próprios e as ideias que têm relativamente à Delegação Regional. Este item era o último, eu trato de coisas muito práticas. Nós temos, todas as listas têm de ter subscritores, 100 pessoas que não fazem parte da lista, que não façam parte da lista, e que sejam psicólogos, nos cadernos eleitorais. Temos de juntar 100 pessoas. Portanto, pessoas que estejam aqui, que estejam nos cadernos eleitorais, não façam parte da lista, se puderem deixar-nos a assinatura, número de cédula, se não tiverem já depois põe, nome e assinatura. Isto todas as listas têm aqui para poderem concorrer.
Obrigado. Ora, boa tarde e boa noite. Qualquer coisa assim no meio. É a primeira vez que eu estou aqui com a ordem dos protocolos. Há algumas coisas de facto que já foram faladas e sempre que eu concordo plenamente. Há muitas coisas que a ordem tem feito que eu não concordo. Mas antes de mais quero agradecer o convite para integrar esta lista, mas também quero deixar claro uma coisa muito importante, que é ao integrar aqui, nós vamos dar, eu e os colegas em particular, eu só vou falar, vou ler 5 vetores importantes da região, da Delegação Regional de Centro, e é isso que a Delegação Regional de Centro se vai propor em relação à lista. E penso que, ou propomos a isso, esperemos lá chegar e conseguir por isso, atingir estes 5 vetores, ou estes 5 pontos, ou estes 5 objetivos. Eu não apresentei, eu chamo-me Michel Fonseca, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia clínica há muitos anos, portanto, aqui há 30 e tal anos. Sou da área da subespecialidade cognitiva comportamental, sou coordenadora da unidade de psicologia dos hospitais da Universidade de Coimbra. Tenho outras coisas que talvez não interessem, mas sou sexual, sou psicóloga. E daí eu achar que há vários aspectos dentro da área clínica, porque estou mais dentro da área clínica, que eu gostaria que fossem promovidas e que fossem feitas se esta unidade de psicologia ganhar, e que tem a ver com, por exemplo, em termos gerais, e depois passo para os colegas esses aspectos, em termos gerais, uma das coisas que existiu há muitos anos atrás e que deixou de existir, que é novamente a promoção do internato da psicologia. Eu penso que na psicologia não tem que haver internato de todo, tem que haver formação na clínica e penso que este é um dos objetivos que temos aqui para a Zona Centro, mas depois que os colegas irão falar sempre no mar entre vários também objetivos. Por isso, tenho dois jogos que eu lembro uma outra coisa. Nós vamos usar expor aqui o mais importante, o mais útil dos nossos pontos para a Zona Centro e aderir aqueles que, ou aquelas que conseguem sorrir com os problemas, correndo a força da angústia e ganhar coragem na reflexão. E é isso que estamos aqui a fazer. Vamos refletir sobre estes pontos que nós nos propomos para a Zona Centro e também acho que não é isso que nós nos propomos, porque é coisa de movimentos pequenos impedir-se, mas aquele que é ver que perseguirá os seus princípios até sempre. E por isso eu acho que há 3 métodos para ganhar. E falo aqui para a região centro. Em primeiro lugar, a reflexão, que é o mais novo de todos. E vamos refletir sobre estes 5 pontos que nos propomos na avaliação centro. O segundo é a delimitação, que é o mais fácil, não vamos fazer isso. E o terceiro é a experiência, que é o mais amargo, mas que também é importante. E por isso, como não queremos perder, nem devemos perder, não queremos perder pessoas, não queremos perder a confiança, e por isso nos propomos a 5 vetores extremamente importantes. E quais são estes 5 vetores? É a identificação de necessidades, de formação de recursos, os quais eu depois vou passar aqui às colegas para falar em pormenor. Queremos também criar uma plataforma de apoio à inserção no mercado de trabalho. Haver também o apoio ao processo de regulação e fiscalização da qualidade dos serviços prestados, sobretudo na prática privada. Haver um desenho de um plano estratégico para a Zona Centro e a criação de redes de comunicação entre diversos agentes comunitários e, por fim, maior e melhor gestão, afetação e trabalho dos psicólogos da comunidade. E por isso, eu iria agora passar a palavra aqui à colega Julieta para começar com a identificação de necessidades, formação de recursos.
e vai expulsar um bocadinho isto. Já sei tentar, mas vamos tentar ser breves, concisas, mas gostar desta ideia da regulação das ações. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. O meu nome é Julieta Azevedo, sou psicóloga clínica também, investigadora, trabalho na área de investigação no Serviço de Psicologia Médica aqui na Faculdade de Medicina. Pronto, integrei esta lista porque, de facto, como grande parte dos psicólogos neste momento, sentem-se descontentes daquilo que tem sido a ação da sua ordem, tanto a nível nacional como a nível regional, muito honestamente. Não sei se vocês já viram o programa da Delegação Regional do Centro anterior a esta, mas era literalmente um panfleto com 4 páginas. Aliás, não eram 4 páginas, é verdade. Era um dobrável, não é? Um desdobrável, em que tinha algumas ideias daquilo que era para fazer e que acho que nem as lá estavam a ver. E, portanto, não é essa a nossa ideia, é de facto fazer coisas que sejam úteis, nomeadamente começando por perguntar às pessoas o que é útil, o que é que vocês gostariam de poder fazer que não estão a conseguir, seja aqui na região centro, seja a nível nacional, porque há de facto formações que são relevantes nas várias áreas, seja na área da educação, da clínica, das organizações, que as pessoas têm que gastar imenso dinheiro e ir longe para poder ter uma formação em condições para depois poder prestar um serviço bom e que a ordem deveria ter um papel a mediar isso e a conseguir trazer isso até elas, mesmo que as pessoas tenham que pagar parte, se a ordem entrar com uma parte que lhes pertence, porque as pessoas pagam cotas para terem direito a alguma coisa, então conseguiremos mais facilmente chegar àquilo que as pessoas pretendem, que é portanto a formação delas e isso é o melhor serviço prestado à comunidade. Portanto, uma ideia nossa é de facto perguntar aos psicólogos da região centro o que é que lhes falta, o que é que eles gostariam de ter formação, pedir sugestões e, se elas resolverem ver em que medida é que conseguimos responder-lhes, não havendo essas propostas, ou havendo menos, nós próprios criarmos algo que seja útil e que as pessoas possam aderir e que saibamos que é relevante no trabalho do psicólogo. Daí termos falado aqui então, nas questões de necessidade de formação. Esta questão também se aproximar da delegação regional. É sem dúvida ela estar aberta para os psicólogos poderem ir lá quando têm um problema e não poderem fazer unicamente uma pergunta de cada vez ou reclamação no site. Não sei se vocês sabem disso, só podem fazer uma de cada vez. Enquanto não receberem a resposta a essa, não podem voltar a fazer outra. Então nós não queremos que isso aconteça, isto é absurdo, a pessoa pode ter um conjunto de coisas a reclamar, a sugerir, a debater e é importante que haja um espaço para isso. A nível regional, o que nós gostaríamos de fazer, depois vamos ver também o que é que mais convém a nível da alocação de recursos, mas haver pelo menos, por exemplo, um dia por mês em que as pessoas estejam lá o dia inteiro e qualquer pessoa pode ir lá durante esse mês e haver a possibilidade de agendar outros momentos para que isso aconteça. E isso não ser uma grande dificuldade e por princípio o objetivo é estarmos cá para isso. E também, se necessário, criar esse canal de comunicação com a administração e quando as pessoas não conseguem estabelecer esse contacto, a delegação regional do centro ter esse papel de representar os psicólogos do centro nessa medida. Também aqui identificar por zonas, de facto, quais é que são as clínicas, os institutos de educação que têm psicólogos, as associações que estão a trabalhar na área, como que especialistas são esses também, ou o que é que dizem que são capazes de fazer, digamos assim. Nós às vezes, e então no interior, nós rimos aqui com a questão de que estamos a perder para os bruxos, e é verdade, porque eles já fazem um conjunto de coisas, mas há quem anda a tentar combatê-los. Também temos toda uma listagem que nós pensamos, uma pessoa olha com 33 anos que tem 10 especializações, alguma coisa de errada está a acontecer. E portanto é importante ver isso, se a pessoa tem ou não credenciais para fazer aquilo que se diz capaz de fazer, se não as tem, retirá-las, porque ela não tem o direito a isso contra outra pessoa que efetivamente fez esse tipo de formação. É importante ver isto e será mais fácil quanto mais próximos estivermos dessas zonas. Portanto, obviamente que na zona centro será mais fácil para quem já cá está e para nós temos, felizmente, uma direção bastante, as pessoas que se propõem, a Direção Regional do Centro, que cobre esta zona tanto de Coimbra, Castelo Branco, Viseu e Pombal, Leiria, exatamente. E, portanto, a ideia é que em cada uma destas zonas as pessoas também possam ver quais é que são as instituições onde há psicólogos, o que é que eles fazem, haver uma listagem concreta do que é que há e não nos escondermos atrás de uma listagem vaga que diz lá em letras pequenas. Não sabemos se isto está de acordo com o que acontece atualmente, mas esta é a listagem que nós temos de protocolos e renovar
inovar protocolos, ou fazer onde não existem, para que também haja locais de estágios que são indicados e que nos garantem que os nossos estagiários estão a ter uma boa formação. Hoje em dia ninguém garante isto e todos nós que passamos por esse processo ou que vimos passar sabemos que isso não acontece. A única coisa que é garantida é que há um estagiário que está num determinado ciclo, não sabe muito bem fazer o quê, mas faz um relatório. O relatório é entregue. Isto sabe-se. Mais do que isto não se sabe e nós não queremos comprometer mais com isto. E para isso é necessário criar protocolos mais específicos, mais estruturados, que dizem efetivamente qual é a função desse estagiário em cada um destes sítios e mesmo quando não houver estagiários, mas há a prática privada, que isto seja fiscalizado e que se perceba se essa prática está a ocorrer de acordo com aquilo que deveria. Portanto, essa é uma grande preocupação nossa e daí que o nosso trabalho será nesse sentido de fazer uma listagem e de poder estabelecer protocolos que depois possam dar uma formação adequada aos estagiários que por aí passaram. E, entretanto, passo então para aqui a palavra para a André. Ora, antes só de avançar, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi dirigido por parte do Lista. É a primeira vez que eu estou nestes leads e confesso que há bem pouco tempo não passava por cabeça sequer estar aqui hoje ou fazer parte desta lista, porque eu andava extremamente chateada com a ordem. E agora vou pedir só 2 minutinhos para poder expressar a minha revolta. E foi essa revolta mesmo que me fez tentar, para além daquilo que eu faço todos os dias, já pela dignidade dos psicólogos, dentro daquilo que me é possível, é que me fez também encabeçar esta lista e arranjar mais esta carga de trabalhos, porque já tenho pouco a fazer. Eu sou psicóloga clínica, sabe o que é isso quer dizer, não é? Eu sou psicóloga licenciada aqui por Coimbra, da sua especialização de cognitiva comportamental. Tenho trabalhado sobretudo na prática privada, eu tenho criado os meus próprios projetos, através dos quais formo psicólogos e em início de carreira, inclusivamente para a ordem dos psicólogos e para o acesso à ordem dos psicólogos, e através dos quais tento desenvolver o máximo de projetos que consigo para suprir as necessidades. Neste momento também estou braços com outra carga de trabalhos aqui em Coimbra, com o meu doutoramento aqui na faculdade, e pronto, e agora arranjei também mais esta carga de trabalhos. E vão perceber porque é que falamos em carga de trabalhos, porque realmente aquilo que nós nos propomos a fazer, não sei o que é que vos parece, do lado de cá parece-nos muito, às vezes o tempo passa pela cabeça, pá, será que caímos no descrédito? Esta gente vai acreditar efetivamente que nós vamos ser capazes de fazer isto tudo que nos propomos? Eu penso que sim, eu quero acreditar que sim, e por isso é que estou aqui. Uma das minhas grandes angústias na prática privada, porque estou sobretudo no privado, tal e qual como eu disse, é a solidão. É a solidão com que nós trabalhamos, é a solidão com que nós nos confrontamos, com a qual os outros trabalham, é a incapacidade que nós temos em falar uns com os outros, em articular uns com os outros, em afetar recursos, é a diferença abismal ou a fronteira abismal que existe entre o público e o privado. E tudo isso me angustia profundamente. A palavra de ordem para mim sempre foi articulação e sempre foi pôr as pessoas a falarem e a trabalharem umas com as outras. E é por isso que uma das outras propostas em que vamos trabalhar, sim, porque vamos trabalhar, é em criar redes, tem a ver com a criação de redes de comunicação entre instituições locais, envolvendo inclusivamente aquelas, ou tentando envolver inclusivamente aquelas que às vezes nem nos passa pela cabeça envolver porque achamos que não nos ligam para a cabina, nomeadamente as autarquias, as comunidades intermunicipais, e desenvolver um plano de atuação específico para a Zona Centro que prevê reunir com os mesmos, assim como com a Administração Regional de Saúde, outros mais serviços de saúde pública, a comunidade escolar, centros de investigação, etc., no sentido de encontrar respostas que possam comentar lacunas face à ausência dos psicólogos.
efetivamente no terreno, é cada um por si. E é então necessária, por região, e daí mais uma vez a importância das delegações regionais, abrir, criar condições para que os canais de comunicação fluem de uma outra maneira para uma melhor colaboração. Depois, estamos um bocadinho também fartos. É uma verdade, é verdade, quer no país, quer na União Europeia, mas estamos um bocadinho fartos da linguagem do eu até fazia, mas não temos dinheiro para contratar mais psicólogos. O Ministério da Saúde não deixa de contratar, o Ministério da Educação não deixa de contratar. Eu ainda há dias, à conversa com um diretor de um agrupamento de Pombal, que é uma área onde eu trabalho particularmente, me dizia: bom, eu tenho um psicólogo nos quadros, portanto, no meu serviço de psicologia e orientação, e agora, ao abrigo do meu contrato de autonomia, o governo deixa-me contratar meio psicólogo. O que é extraordinariamente correto. Meio psicólogo é, de facto, extraordinariamente correto. E então, fartos um bocadinho desta, ok, nós sabemos que não temos dinheiro, mas a verdade é que não só dentro da ordem, como na comunidade e politicamente, nós vemos o dinheiro e as decisões serem gastas muitas coisas. E se estão a ser gastas muitas coisas, igualmente importantes, porque é que nós, enquanto ordem, enquanto legislação, aproximando-nos, não teremos a capacidade de também fazer alguma pressão para canalizar alguns fundos e alguns investimentos para o nosso trabalho, para financiar os projetos de promoção de competências socioemocionais em escolas. Há muito que debate sobre isso e que vou criando e que depois os vou aplicando voluntariosamente. Quer possibilitando a afetação de psicólogos que possam estar subaproveitados noutros agentes ou noutras instituições que possam também vir para dentro das escolas e para dentro de outros locais também fazer o trabalho que é necessário. E então, a nossa ideia passa também por, através de uma atuação de proximidade, podermos funcionar em conjunto com parcerias e com protocolos, nomeadamente com autarquias, comunidades intermunicipais e por aí fora, criar uma via importante de acesso a fundos comunitários. Nós temos programas que são frequentemente utilizados e canalizados para a economia, para a indústria, etc. E que também podem ser canalizados para a área social e estão exclusivamente dedicados à formação pontual e temporária, só e apenas, sem qualquer estratégia e sem qualquer regulação. Existe o Programa Operacional do Capital Humano. Existe o Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, nomeadamente e particularmente para as escolas do eixo 4, que podemos tentar rentabilizar aqui também para o trabalho em saúde mental. E depois, um flagelo que também conversávamos entre nós, que é o trabalho voluntário e o contra-municipal. Durante muitos anos o fiz como forma de pedir e de suplicar legitimidade. Nós devemos ser das poucas profissões que se presta ao trabalho voluntário. Lamentavelmente, e muitas vezes como forma de legitimar. É óbvio que temos que tentar acabar com isso e numa política e numa atuação de proximidade também. Temos de nos dar a conhecer e nós, dentro daquilo que será o nosso tempo e que será a nossa capacidade e disponibilidade, vamos tentar fazê-lo. Dar a cara ao manifesto e utilizar pela via de protocolos, por todas as outras vias possível, criar uma interface mais funcional com serviços públicos e com organismos públicos, com o IFP, com a Segurança Social e com tantos outros que podemos também tentar rentabilizar e aproximar. Ontem, perdoem-me também, eu já me calmo. Ontem, perdoem-me também aqui a reflexão, eu estava a olhar, não sei se politicamente isto é muito correto que eu vou fazer ou não, mas eu também vou marimbar para isso. Ontem eu estava a olhar para a lista, para a outra lista candidata, que muito respeito e que muito defendo respeitar, como é evidente. E, efetivamente, eu olhava e pensava, estamos feitos.
estão aqui os pesos pesados da psicologia em Portugal. Mas logo a seguir a minha mente, Ana Água, dizia precisamente, peso pesado, está pesado, já faz pouco, só representa. Nós, nesse sentido, talvez possamos, com a nossa jovialidade, eventualmente, não engordar muito, como é evidente, mas com a nossa jovialidade e com a nossa dinâmica, e muitos de nós com o trabalho também que estamos desenvolvendo dentro e fora daquilo que são as nossas áreas de atuação, fazer efetivamente alguma coisa, ter tempo e disponibilizar tempo das nossas vidas para fazer efetivamente alguma coisa, para mudar o paradigma que efetivamente tem que ser mudado. Já calei e agora é para passar a palavra à Susana. Já estamos, não é? Olá, muito boa noite. Prometo ser breve, porque a hora de jantar já se aproxima. Agradecer, naturalmente, o convite, que aceito com enorme sentido de responsabilidade, humildade e sentido de serviço. Durante todas as propostas que foram apresentadas aqui hoje, ficou clara a determinação desta equipa em aproximar a ordem dos seus membros. Mas não podemos ir hoje embora sem também nos focarmos aqui muito brevemente sobre aquilo que é a perspectiva das populações, das pessoas. Em que medida é que os serviços de psicologia que hoje estão disponíveis em Portugal respondem àquilo que são os reais problemas e necessidades das pessoas em Portugal. Vamos pensar, sem querer especificar uma área, vamos pensar aqui em situações que provavelmente estão mais frescas na nossa memória. Tivemos recentemente situações de catástrofe na Madeira, em todo o continente, com os fogos florestais. É uma realidade que provavelmente muitos deles que estão aqui nesta sala viveram de perto ou conhecem alguém que viveram de perto. Também. Por exemplo, não é? Depois temos estas situações que são muito visíveis na comunicação social, temos estas que também, apesar de o serem, podiam não ter sido, não é? Se fossem em menor dimensão, mas a verdade é que nós estamos a falar aqui de áreas em que está devidamente estudada e devidamente documentada a necessidade e a importância de disponibilizar apoio psicológico, psicossocial às pessoas que passam por situações traumáticas, que experienciam eventos desta natureza. Isto é um exemplo, mas depois temos os profissionais que atuam nessas áreas, que depois, muito facilmente, vamos todos chamá-los de heróis, mas uma grande parte das vezes nos esquecemos de cuidar deles. E a psicologia tem algo a dizer. Não podemos pensar em intervir nesta área, e é aqui que acreditamos que a ordem tem algo a dizer, sem esclarecer qual é o papel de um psicólogo que intervém nestas áreas, sem explicar à população como é que pode contar com um psicólogo nestas áreas, perceber quais são os profissionais que estão disponíveis e devidamente formados, sublinho, para intervir nestes ou noutros contextos em que se perceba que há essa necessidade. E aí será o papel da ordem de esclarecer, então, qual é o papel, em que é que as pessoas podem contar com os psicólogos, de também criar ou disponibilizar ou pensarmos aqui formas de nos unirmos enquanto profissionais, porque se pensarmos só em grandes áreas, educação, saúde, sim, mas e nestas áreas que se calhar não é tão claro qual é o papel do psicólogo, qual é a importância de intervir nesta área. Aí, se calhar, temos que fazer um maior investimento. Precisamos de perceber quais são também as condições em que trabalham os profissionais que já há muitos anos que investem nestas áreas.
perceber quais são as suas necessidades, perceber, no fundo, em que é que podemos facilitar não só o trabalho deles, mas também o acesso das pessoas a esses profissionais. Vou já terminar. No fundo é isto. Vamos nos chamar assim, em jeito um bocadinho, se calhar grosseiro. Podemos nos chamar de psicologia de proximidade. Podemos? Criar condições de perceber como é que isto pode ser feito de forma correta e efetiva. E ter aqui, criar condições, facilitar aqui o contacto das pessoas para que em tempo útil os profissionais possam responder às suas necessidades, ir ao encontro dessas necessidades. No fundo, um serviço acessível em que seja possível, até numa lógica mais preventiva, dar aqui resposta aos problemas e a situações que todos nós podemos estar sujeitos e ir de encontro então a estas situações de especial vulnerabilidade. Há bocadinho, deixem-me só deixar esta nota porque veio de Castelo Branco. Eu não disse o meu nome, mas não. O meu nome é Susana. Susana Silva. Venho de Castelo Branco, de facto. Venho de Castelo Branco, mais ou menos. Toda a minha vida vivi no interior, mas agora estou lá. E algumas das dificuldades sentidas no interior, de facto, já foram referidas aqui. Mas, principalmente, é isto. É o aproximar, o chegar mais perto, o disponibilizar recursos. No fundo é isto. E isto pode responder a muitas daquelas que são as necessidades sentidas no interior, no litoral, no norte e no sul. E é para isso que nós cá estamos. Disponham. Obrigada. E agora, para terminar, vou pedir enviar a colega Sónia Ramos, que faça um pequeno resumo para ter uma ótima capacidade de síntese daquilo que a Fundação Regional Centro se propõe. Sónia. E nos óculos também, claro. Então, boa noite a todos. Agora, com esta expectativa toda criada, eu estou a sentir mais o peso da responsabilidade. E é assim, isto fica para o último, tem partes boas e partes más, não é? A parte má é que a gente está com o coração a bater e com a ansiedade social no seu melhor o tempo todo. A parte boa é que já só me resta um minuto e vou despachar isto. Já não quero muito ouvir. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava muito de agradecer o convite e sinto-me, de facto, muito vaidosa e lisonjeada por estar aqui hoje. Honestamente, é isto que eu sinto. Quem é que eu sou enquanto profissional? Eu chamo-me Sónia, sou psicóloga, mas também sou pedagoga ou licenciada em Ciências da Educação, sim, porque não é só, e aqui fazer um parênteses, não é só na área da psicologia que nós sentimos esta dificuldade em dizermos o que é um ato de qualquer coisa, um ato psicológico. Eu, como profissional de Ciências da Educação, eu própria não sei se dizer que sou psicóloga ou sou pedagoga, o que é que sou, porque ainda não está definido, portanto, bem-vindos ao clube, não é só connosco enquanto psicólogo, também acontece noutras áreas das ciências sociais e humanas, e, portanto, posso-vos dizer que, além disso, gosto imenso da área da psicologia clínica, interesso-me imenso por outras abordagens que talvez venham a não ser consideradas como psicologia, como é o caso do coaching, da PNL, como é o caso da educação parental, e de facto sou uma apaixonada quer pela área da psicologia, quer pela área da educação. E trabalho também no PSS, em que tenho desenvolvido esse trabalho, não só a nível clínico, mas também a nível comunitário, e em que me tenho deparado com alguns dos obstáculos que foram aqui falados, não é? Por exemplo, esta questão da ordem não conseguir gerar dinheiro se não for cobrar 12 euros por mês aos seus membros. Claro que consegue, e eu sei isto porque eu trabalho no PSS, onde nós temos que fazer omeletes sem ovos todos os dias. Não é? E portanto, claro que conseguimos. É preciso sermos criativos e responsabilizarmos pelas ideias. E eu acho que eu acredito muito nisto, eu acho que estarmos apaixonados por aquilo que fazemos é meio caminho andado para as coisas acontecerem. E é assim que nos envolvemos. Vocês podem estar a pensar, epá, ela gosta muito destas coisas. Não é verdade. Eu, até receber este convite, eu falava mal da ordem
Mas a verdade é que chega-se todos os anos a dezembro e eu não sei se vou ter trabalho ou não. Eu sou uma trabalhadora independente. Portanto, eu própria já pensei, pagar cotas à ordem para quê? Se depois há um senhor que toda a gente sabe o nome, que eu não vou dizer, que está na televisão a dizer isto e aquilo sobre a psicologia e a ordem não faz nada. Eu sinto-me envergonhada, sinto-me indignada. Sim, e não é só na psicologia, também na terapia sexual, onde eu me sinto. E não só. E, portanto, eu penso, caramba, anda a ordem a fazer acordos de primeira classe com a CP, o que é que isso a mim me interessa? Não é? A ordem a fazer acordos de primeira classe com a CP, a mim não me interessa nada. A mim interessa, porque eu também trabalho no contexto privado em clínica, e interessa-me quando me ligam da clínica onde eu trabalho a dizer assim: olha, doutora, aquela senhora que estava marcada e que estava a precisar muito, que até marcámos a consulta com urgência, sabe? Essa senhora marcou para o psiquiatra. E eu digo: mas marcou para o psiquiatra porquê? Porque percebeu que a sua consulta são 45 euros e a do psiquiatra, como ela tem a ADSE, são 3,99. Ora, isto já me aconteceu N vezes. E, portanto, claro que quando a revista da Ordem chega à clínica onde eu trabalho, que é morada profissional que eu dou para a Ordem, eu fico, em vez de ficar contente, fico um bocado chateada. Porque fico a pensar: mas para que é que me mandam revistas? Se não me ouvem, se não respondem às minhas dúvidas. Sim, porque eu sou daquelas pessoas, alguém há um bocadinho falava disso, que já tentou fazer reclamações mais do que uma vez e que, desculpe, mas só um pedido cada vez, não é? Ou só uma reclamação. E depois nem esse tem resposta. Portanto, eu sinto um bocadinho isto na pele. A saúde mental continua a ser o parente pobre da saúde. E não pode ser. Porque toda a gente sabe, acho que Em termos de saúde mental, os psicólogos são um parente pobre da saúde mental. exatamente, ainda por cima, não é? Portanto, duas vezes estigmatizados. Pronto. E também não podemos ter perturbações mentais, mas essa é outra. Portanto, mesmo quando as medidas da ordem são boas, e reconheço que há medidas boas que já foram feitas pela ordem, eu muitas vezes já apanhava o comboio em andamento e pensava: havia isto, mas já foi. E porquê? Porque eu não sigo. Não é? Porque é um bocado aquilo que se diz: quando tens uma situação que é um problema para ti, ou a segues ou a deixas, tudo o resto é loucura. Ok? Então é assim, a ordem, e eu não nos dávamos bem. Então, ou sigo e vou-me chatear e ando enervada porque ando a fazer reclamações e ninguém me responde, ou resigno-me e deixo. Passivo, mindfulness, outra vez, terceira geração, alguns colegas da clínica saberão do que estou a falar. Então a minha decisão foi: ok, agora recebo um convite para participar na ordem. O que é que eu senti? Olha, primeiro senti estranheza, depois foi admiração e depois apanhei um susto. Eu não gosto de política, eu não sigo sequer a atualidade do país. Eu sou uma pessoa que escolhe não ver o telejornal. Ok? Portanto, o que é que eu acredito? Eu não acredito muito na política, mas eu acredito que cada um de nós é responsável por criar a sua narrativa. E, portanto, é por isso que eu estou aqui. É um bocadinho como diz o provérbio: se não nos podes vencer, junta-te a eles. Não é? Ou outra coisa que também é muito cara na questão da educação pelos pais, que aqui também foi falado, que é ser parte da solução e não do problema. Okay? Então eu pensei: então eu que andei aqui sempre a resmungar e a dizer mal da ordem, agora vou-me juntar à ordem. Vou. E a seguir o sentimento que tive foi de: isto, para lá, isto é uma oportunidade. E é uma oportunidade para poder dizer aquilo que penso. E, portanto, se agora não fizer, não estou a ser congruente com os meus valores. E por isso aceitei, desejo toda a sorte. Acho que não vale a pena estar a repetir, perdão, mas acho que não vale a pena, porque todas as medidas que aqui estão me fazem de facto sentir. E, parênteses outra vez, eu de facto não aceitei, quando me foi feito este convite, não aceitei sem antes ir ver as propostas da lista. Está bem? Apesar de ter ficado muito bem fazer com o convite, fiquei. Mas primeiro fui ver as propostas, portanto, não tenho nada a acrescentar. Acho que as propostas que aqui foram feitas, todas elas são mais que válidas. Como trabalho também no IPSS e trabalho, por exemplo, no âmbito da assistência a vítimas de tráfico de seres humanos, e estou na gestão de uma rede regional de assistência a vítimas de tráfico de seres humanos, que envolve 35 entidades aqui na região centro. E nós, na rede,
fazemos omeletes sem ovos todos os dias. Nós estamos neste momento a organizar um encontro, uma campanha que vai passar nos motivantes, porque espero que vocês vejam em outubro, e nós não temos dinheiro, nós andamos a mendigar e andamos a criar oportunidades. Portanto, eu acredito muito que estas parcerias e estas sinergias de trabalho podem funcionar, porque eu faço isso diariamente com 35 entidades da região centro. E aquilo que eu posso dizer é que, quando nós associamos uma instituição a um rosto, em vez de associarmos uma instituição à instituição, tudo muda. É muito diferente eu telefonar para a Segurança Social, para expor um caso, ou eu telefonar para o meu focal point na Segurança Social, porque ele vai falar comigo de outra maneira. E, portanto, eu acredito muito e subscrevo e apoio a 100% ou a 200% as propostas que aqui foram feitas, quer pelas representantes da Delegação Centro, quer a nível nacional. Portanto, resta-me desejar boa sorte e esperar que ganhemos. Claro que sim, obrigado. Bom, gostaria de agradecer a todos a vossa presença aqui. Nós agora iremos passar aqui ao lado para buscar um bocadinho o nosso pauto e alimentar-nos um pouco, conviver um pouco e podermos falar. Gostava de dizer uma coisa, nós estamos extremamente orgulhosos da equipa que temos na Zona Centro. E tanto para a Delegação Regional como para a Assembleia de Representantes. É também de longe a primeira da equipa de qualquer lista que está pronta agora. E nós acreditamos que o que ouvimos hoje vai ser o que... Vocês são o primeiro que eu vou dizer. Não, mas é verdade, o que é que eu penso? Estou mesmo extremamente orgulhoso e na prática acreditamos que o que ouvimos aqui vai ser o futuro para a região centro na ordem dos próximos 4 anos. E isso deixa-nos muito confiantes. E não só isso, como acreditamos que os contributos que os representantes da Zona Centro vão literalmente revolucionar o que agora foi feito na Assembleia de Representantes que é nacional. Porque infelizmente, até ao momento, os representantes da Zona Centro marcam um bocadinho de presença pela ausência. A região centro é da Assembleia de Representantes a zona que mais faltas tem. Connosco isso não vai acontecer. Convosco isso não vai acontecer. As pessoas, porquê? As pessoas agradecem o convite. É um erro tremendo. As pessoas não têm nada que agradecer o convite, só têm que agradecer o convite das pessoas. Naturalmente é uma cortesia, diz. Mas as pessoas agradecem os convites porque eles não tencionam fazer nada, não é o vosso caso. Não é isso. O que é que isto quer dizer? As pessoas só ficam felizes com o convite, aquelas pessoas que acham que o seu preço pesado as vai transportar durante 4 anos sem trabalho. E isso claramente não é a ideia de ninguém. Portanto, nós é que agradecemos o esforço e já a tão boa estrutura que existe para a ideia do que vai ser os próximos 4 anos do trabalho a centro. E naturalmente, eu, da minha parte, gostaria de agradecer as pessoas que fazem parte da nossa equipe, mas que foram congregando todo este esforço que sempre. Em particular, o João, que está ali com um ar preocupado sobre as horas que isto fecha, se a gente consegue comer tudo antes de fechar. Deixo só 2 notas muito breves de funcionários. Todos os que são candidatos, por favor, não saiam sem assinar a vossa declaração de aceitação de candidatos. Todos os que não são candidatos, se puderem, assinem, por favor, a nossa declaração de submissão. Espero que no futuro, candidatos e não candidatos, nos convidem para vir debater. Que é o formato em que a gente fala menos e toda a gente fala mais. Nós estamos abertos. Como viram, as pessoas da lista falam todas bem e, portanto, não importa quem for representar a lista nacional ou regional, será capaz de debater com qualquer candidato da outra lista ou qualquer instituição que queira saber mais sobre os nossos propósitos. Muito obrigado pela atenção.